que a gente vai estar aqui. Muito bem, domingo eu falei sobre a importância de verificar o que é o empecilho para a obra de Deus. E a gente falou um pouquinho sobre isso, e uma das coisas que a gente está vendo naquele texto, especialmente que Jesus está falando em Mateus capítulo 9, que a gente já ouviu tantas vezes, é que talvez o maior empecilho de missões não são as coisas que às vezes a gente pensa que são, mas é nós mesmos. Nós não devemos ser um empecilho. Talvez a próxima mensagem é como não ser um empecilho para a obra de Deus. Mas uma coisa que eu falei na mensagem que não deu tempo, porque uma mensagem nunca cobre tudo, né? Mas tinha um alvo principal, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, que é justamente sobre como que você pode ser criativo. Lembra que uma das coisas que a gente terminou a mensagem é: há vagas, tem muita coisa que a gente pode fazer. E às vezes o medo da gente errar, a gente acaba ficando congelado e não fazendo nada. Você pensa assim: eu não vou fazer isso porque daí, e se der errado? Então eu queria falar um pouco sobre isso para você ver como na Bíblia é criativo, como a própria Escritura fala de oportunidades. Então, eu quero ver com você Filipenses capítulo 1, para a gente começar vendo uma situação que o apóstolo Paulo estava vivendo, e olha que interessante a maneira como ele encarou aquilo. Filipenses 1, versículos de 15 até o versículo 18. Eu vou começar no versículo 12 até o versículo 18. Então eu vou pedir para o Olien me ajudar. A Lara, por favor. Laura e Lara. Está virando uma confusão para mim. Laura, por favor, Laura. Versículo 12. Estou seguindo atualizado aqui, tá? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou deixar eles cientes, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias, as algemas em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Isso aqui é uma elite de soldados que cuidava do imperador. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então ele fala um benefício da prisão, é que isso estimulou outros irmãos a serem mais ousados em vez de ficar mais tímido. Versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Estes, os que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então ele está falando que tem gente pregando por amor, pela motivação certa, e tem um grupo que está pregando por inveja, por outras motivações. Mas o que é legal, você vê a maturidade do apóstolo Paulo. Talvez alguns estão dizendo: pastor, fala para eles que não pode, que não deve. Versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo está, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então, lendo isso, eu tenho duas perguntas, e eu quero que você me ajude aqui. Será que existe algum lugar ou momento em que você não deve falar de Cristo? Me ajude. De novo, eu não tenho a resposta completa, eu pensei bastante sobre isso. Será que tem algum lugar ou um momento que a gente não deve falar de Cristo? Que não há oportunidade para testemunhar, para falar do Evangelho, para falar da experiência de Cristo que você tem? Eu passei a tarde discutindo com a Célia, foi muito legal. Mas talvez você tenha um pensamento: será que tem algum lugar ou um momento que não, esse aqui você não deve falar? Lara. Ok, uma situação de funeral, um desafio. Senhor Jura? Com respeito a estar de trabalho numa oficina ou numa loja, eu estou trabalhando. Ok. E atender alguém, que é meu trabalho, para falar do Evangelho. Ok. Então, se tal coisa que você quiser, espera um pouco. Agora vamos conversar. Ok. Esse é um período que não é para mim falar. Ok. Ok. Existem os momentos, mas será que nunca eu devo falar? Será que eu não tenho uma oportunidade? Talvez está no trabalho, mas tem horário de almoço. Mas você está num dia de trabalho, mas está naquele período
de almoço que você tem? Será que tem um lugar que você não pode falar? Ou testemunhar, mostrar de Cristo? Pode falar, Lara. Certo? Ok. Então, há momentos que exige a gente buscar de Deus a sabedoria, né? Que palavras eu vou usar? Puxa, será que essa pessoa não é salva? De que forma que eu posso falar? Ainda mais um contexto como esse, né? Mas será que não dá para falar nunca? Existe algum lugar que você não deve falar, não pode falar? Ok. Ok. Certo. E ela começou a falar, a escrever sobre que não tem sentido a vida, que ela não quer morrer. Certo. Né? Postou aquela cantora que faleceu, uma música dela ali, ela cantando, e ela dizendo que a vida é cruel, que ela não quer morrer, que é bom viver, que não é justo morrer, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, e aquilo me incomodando, mas alguém que eu não conheço, sabe? Uhum. E que ela quer viver 200 anos. E eu perdi a oportunidade de falar de Cristo. Então, assim, eu acredito que não exista um momento que você não possa falar de Cristo. Mas existem sim situações que nós colocamos dificuldades, empecilhos e que passa, né? Eu vou dificultar ainda mais. Próxima pergunta. Será que existe alguma forma através da qual o evangelho não deve ser apresentado? Aqui eu falei sobre lugar. Mas será que tem alguma forma que não, assim você não deve apresentar o evangelho? Quando você, um jeito de falar, uma forma de falar. Fala, Lara. Sim. Sim, foi ensinado. Ok. Talvez o modo como faz, né? O jeito, né? Mas talvez vai ter momentos que você vai ter que ser extremamente realista com a pessoa, né? Porque é uma verdade, se ela morrer sem Cristo, você não vai poder dizer para ela, não, tá tudo bem, né? Lá, Alice. Certo. Uhum. Então, o que aconteceu? Eles entraram como se eles fossem uma escola de samba, cantando, só que apresentando Cristo e evangelizando enquanto entrava no desfile de carnaval. Uau. Tiveram muitas almas se convertendo para Jesus, porque eles falaram, depois daqui nós estamos indo de carreata para a igreja, quem quiser segue a gente. E, teve muita gente que foi até a igreja depois para se converter. Falou, cara, vieram me achar que Cristo veio atrás de mim no carnaval. Uhum. Então, eu joguei essas perguntas, um dos objetivos é para a gente
se colocar em outros contextos, né? Porque quando você olha para a Bíblia, o que é o meu tema hoje? Seja criativo em missões, seja criativo na evangelização. E quando você olha para a Escritura, eu separei só algumas. Eu separei em 2 níveis. Primeiro, de todas as formas. Será que existe alguma forma que você não deve? Mas quando você olha para a Bíblia, você vai ver muitas formas. Eu quero ver com você bem rapidinho. A Laura vai me ajudar aí lá em cima. Eu quero ver com você quatro formas que a Bíblia apresenta, como eles fizeram, como Deus pediu e que eles fizeram para fazer com que o Evangelho fosse transmitido. A primeira é você ver usando o outdoor. Olha que interessante, Abacuque 2, de 2 a 4. Então eles vão colocar lá na tela para mim. Laura, pode pôr. Abacuque 2, de 2 a 4. Olha como é que Deus fala para Abacuque, o profeta, fazer lá há mais de 4.000 anos, mais ou menos, quando acontece. Olha lá. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Depois vem um texto que é para ele escrever. Mas olha que interessante o jeito que ele falou. Usa a oportunidade de uma coisa bem clara, algo bem visível, que ninguém tenha dúvida do que Deus queria que fosse feito. Então, aqui no caso aqui, paredes, outdoor, qual é alguma mídia que a gente pode usar para aproveitar a oportunidade, para mostrar o Evangelho para as pessoas? Tem um lugar que sempre me emociona aqui embaixo, onde o Júnior tem um lugar que agora é da Cleide, né, da família, mas que era alugado para uma floricultura, e sempre que eu passo ali ainda está o versículo que ele escolheu, e ele sempre perguntava para a gente, perguntava para mim: pastor, que versículo que eu posso trocar? Que versículo a gente pode trocar? Eu sempre peço que Deus mantenha isso no coração da Cleide, do Nicolas, de manter aquilo lá, porque ele até fez no contrato do lugar. Ele me contou uma vez e falou: eu falei com a pessoa, você pode alugar, mas esse painel eu quero sempre deixar reservado para a gente poder colocar um versículo. E por quê? A gente não sabe. Eu lembro uma vez alguém da outra igreja, uma senhora, falando: olha, é emocionante para mim, porque toda vez eu passo vindo do trabalho e a gente sabe quem são as pessoas e sabe do Evangelho. E quantas pessoas estão lendo, vez após vez, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Quantas oportunidades uma vida pode ser transformada por um versículo. Então fala, seja criativo. Que maneiras você pode usar para alcançar pessoas, mostrando um texto? Hoje o que aconteceu? A Jo colocou lá a foto do estudo dela e a Bíblia aberta, né? E quantas pessoas iam olhar e falar assim: meu Deus, está riscando a Bíblia. Meu Deus, está riscando a Bíblia. E eu lá com uma inveja, falando: puxa vida, quero fazer a mesma coisa. E alguém já falou assim: eu quero fazer isso, eu quero entender isso, e já tem a oportunidade de alcançar um coração por causa de ser criativo. Outra ideia aqui, olha, Mateus 10, 27. Mateus 10, 27, a segunda parte do versículo. Mateus 10, 27, olha lá. Ó. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se vos diz aos ouvidos, proclamai dos eirados. O que é o eirado? Do telhado, de cima da casa. Lembra que as casas judaicas muitas vezes tinham um lugar em cima onde as pessoas ficavam, né, no tempo quente do dia. Então, do alto dos telhados, é uma coisa que as pessoas podem ouvir, que podem conhecer. Então, essa proclamação. Outro lugar, Jeremias 19. Aqui tem várias partes, mas é bem interessante para ver Jeremias capítulo 19, ele vai do versículo 1 ao 13, eu só quero ver alguns pedacinhos com você, olha comigo lá. Jeremias 13. Coloquei Gênesis? Não, Jeremias 19, versículos de 1 a 13. Ok, Jeremias
19, olha comigo aí. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro, leva contigo alguns dos anciãos do povo, dos anciãos dos sacerdotes, sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E diz: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre esse lugar, e quem quer que dele ouvir, retire-lhe-ão os ouvidos. Portanto me deixaram e profanaram esse lugar, queimando nele incenso e outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem o rei de Judá, que encheram este lugar de sangue de inocentes. E edificaram os altos de Baal, para queimar os seus filhos no fogo do holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, e que este lugar não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá, de Jerusalém neste lugar, e farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhe a vida, darei o seu cadáver posto ao pasto, às aves do céu, aos animais da terra. Porei esta cidade por espanto e objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. Falo-eis comer as carnes dos seus filhos, suas filhas, cada uma do seu próximo. No cerco da angústia apertarão seus inimigos e buscarão tirar a vida. Então, olha o que ele está fazendo. Lembra que Deus pediu para ele levar os negócios, né? Quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Agora Deus está falando para Jeremias. Você vai falar tudo isso, coisa bem difícil, uma mensagem bem difícil que tinha que dar. E o que ele ia fazer? Pegar aquela botija, jogar no chão, né? E lhe dirá: assim diz o Senhor do Exército, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer, se enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. O que está acontecendo nessa cena aqui? E se você pegar Ezequiel, tem muita coisa assim. Deus pede para Ezequiel: vai e faz desse jeito, faz daquele jeito. Qual é uma coisa que a gente pode usar, uma forma para usar, para poder mostrar Cristo? Objetos, teatro. A gente pode usar várias formas, como a gente usou no Dia das Crianças, usam teatro, apresentação. A gente pode usar. Eu lembro que logo que eu cheguei na igreja, teve uma noite que era um filme, O Deserto Florescerá. Alguém lembra desse filme? Seu Júnior falou sim. E era um negócio de rolo, e aí eu lembro que o pastor Jefferson colocou lá em cima, e daí projetou na parede. E era muito antigo, mas era a história de um missionário que chega de avião, no meio lá do Ceará, e ele testemunha, faz um culto. É tão simples, mas eu lembro disso, eu era visitante na igreja, e isso foi muito legal, porque eu pensei: nossa, pode fazer isso na igreja? E eu: Senhor, será que pode fazer isso na igreja? A gente pode, tem oportunidade, a gente pode fazer coisas diferentes, para a gente poder ajudar as pessoas a entender o Evangelho. Talvez com um grupo não vai ter tanta eficácia, mas um outro vai ter. Talvez a gente ficaria escandalizado para um grupo que vai testemunhar no carnaval, mas vai ter pessoas que vai ser uma linguagem que vai fazer sentido para elas. Então, eu acho que é muito interessante para ver essas dramatizações. O que o profeta tinha que falar é uma coisa muito difícil, muito pesada, uma mensagem terrível para o povo, e Deus ainda mostra para ajudar eles a perceber algo que ia ter uma linguagem que ia falar com eles, ia fazer sentido para eles quando eles estavam vendo. E também a música, olha Salmo 96, 10, a música também pode ser uma ferramenta. Olha o que diz aí, Salmo 96, versículo 10. Realmente todo o Salmo 96, Salmo 117, mas olha o versículo 96, versículo 10. Dizei entre as nações: reina o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. O que eu quero que você note é que ele está dizendo: diga às nações, fale para elas quem o Senhor é. Fale para eles a mensagem, e quando estamos falando sobre missões, é levar essa mensagem que você conhece para aquelas pessoas. Então, eu só quis destacar aqui algumas formas que Deus usou para ajudar as pessoas a entender a mensagem. Então, seja criativo. Eu acredito que Deus não colocou todas as formas, mas Ele está dando a ideia que, olha,
você pode fazer mais, você pode ser criativo, nós podemos ser, nós podemos aproveitar as oportunidades, e não tem limites, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Então eu falei sobre todas as formas. Número 2, em todos os lugares. Olha que interessante os lugares onde aparece aqui as cenas. O primeiro lugar, Apocalipse 2:13. Apocalipse 2:13 está falando de uma das igrejas, e é bem interessante o jeito como Jesus fala para aquela igreja ser um testemunho. Olha o lugar onde eles estavam, Apocalipse 2:13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Olha a cidade onde eles estavam. É muito sério, né? Para Deus dizer, olha, aonde está o trono de Satanás. Parece que era um lugar onde Satanás realmente tinha uma influência muito grande, um governo grande ali naquela região. Talvez muita gente que seguia práticas... Oi? Eu já vi muitas pessoas falando de alguns lugares do Brasil onde é tão difícil, talvez o espiritismo é muito forte, ou às vezes o catolicismo é muito forte, seja o que for, mas um lugar onde que você percebe que Satanás realmente tem muitas vidas ali, e ele está falando para essa igreja, fiquem firmes, porque vocês estão aí num lugar... Então você vê um lugar, nos piores lugares, talvez um lugar que você pensa que lá é tão difícil, ali pode ser uma boa oportunidade para a gente começar. Eu lembro uma vez, tristemente, um missionário falando para uma pessoa que estava fazendo um trabalho, começando uma igreja numa região bem pobre em São Paulo, e ele falou, não adianta você pregar. Missionário falando. Eu acho que isso representa a falta de, talvez, de maturidade, crescimento. Ele falando, não adianta você pregar em lugares extremamente pobres, porque as pessoas vão conhecer Cristo e elas vão sair de lá. O que é triste nisso, irmãos, porque isso mostra a nossa limitação de visão. A gente pensa em dados demográficos. E quando a gente tem que considerar outras questões. E é interessante que essa igreja, ela nasceu, ela cresceu, uma igreja forte em São Paulo. E muitas pessoas que aceitaram Cristo, elas estão lutando dentro daquele bairro para que os seus vizinhos aceitem Cristo, para que seus vizinhos se envolvam. Então, às vezes os piores lugares que a gente considera os piores lugares são os lugares onde Deus realmente vai agir muito. Outro lugar, eu falei do pior lugar, mas pense em outro lugar. Aqui nós vimos aqui Filipenses capítulo 1, que lugar que Paulo estava? Na prisão. Então a gente tem, qual é um texto em que aparece um carcereiro se convertendo? Lembra? Né? Justamente em Filipos. Então eles podiam entender bem essa situação que Paulo está escrevendo com eles, todo o contexto. Não só isso, mas tem outras pessoas que estão ali, além de estar na prisão, quem mais que está junto com Paulo nessa prisão? Lembra que tem os guardas aqui do César? Então, possivelmente Paulo está preso aqui no palácio, em algum lugar do palácio. Então, talvez perante o maior poder da terra. Você pode talvez estar trabalhando com uma pessoa que é bem importante, ou ter oportunidade para ter contato com pessoas importantes. Esses dias, no meu condomínio, apareceu, acho que é porque está chegando a época da eleição, aí chegou um bom grupo lá de pessoas ligadas com o prefeito ia chegar lá no conjunto, para ver uma rua que precisa abrir, e eu estava passando e vendo aquele pessoal e tudo, né? Falei, que legal. Acho que quase ia sair na reportagem se eu continuasse ali um pouquinho. Mas às vezes você vai ter oportunidade com pessoas assim, então não fique intimidado. Pode ser uma grande oportunidade para você testemunhar, não só nos piores lugares, mas até no Palácio de César. Quer ver interessante? Olha um outro lugar que aparece. E agora vai ser legal com a Lara, que a Lara estava falando, né? João 11, versículos 32. Você vai lembrar bem dessa cena. João 11, 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava.
Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Qual que é o lugar? Onde é que Jesus estava? No cemitério. O cemitério deles, né? Está vendo? Todos os lugares. Até mesmo no cemitério pode ser uma oportunidade. Agora eu concordo com a Lara, a gente precisa ter sabedoria, mas até isso Deus vai lhe dar. Então não perde a oportunidade. Às vezes há momentos bem difíceis, mas é aquele lugar onde você pode testemunhar de Cristo. João capítulo 7, versículo 14, outro lugar. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Qual que é um outro lugar que você pode dar testemunho? Na festa, né? Quantas oportunidades vai chegar agora Natal, vai chegar no Novo, talvez você vai no jantar. Na minha família a gente tem um costume, eu sempre, agora eles já sabem, né? No começo era mais difícil, mas eu sempre chegava, o Carlinhos a gente fez isso muito na família dele, até o ponto que virou parte da cerimônia, da celebração, que é abrir a Bíblia e ler a história do Natal, ler a Bíblia e ler, sabe? Então a gente tem aquela oportunidade para abra a palavra de Deus e ler a palavra de Deus e testemunhar para as pessoas. Então você pode ter aquele momento da festa para juntos orar, agradecendo pelo alimento. Mas pastor, todo mundo é incrédulo, depois eles vão beber. Mas não pensa, né? não traz tudo isso no jogo, na panela. Começa para fazer aquilo, alcançar os corações, e Deus pode alcançar. Já falei da prisão. Também entre sábios e humildes, Atos 17, o apóstolo Paulo vai diante de pessoas extremamente sábias, que estão lá se considerando muito sábios, né, em Atenas. Também entre pessoas humildes, Atos 28, o apóstolo Paulo está junto com pessoas que estavam presas, pessoas que não tinham mais oportunidade na vida, e ele falava com elas da mesma forma, seja diante de pessoas sábias, diante de pessoas humildes, seja onde for, até Atos 1:8, olha que interessante, um texto que você conhece bem, Atos 1:8, vou pular direto para lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, ou seja, tanto perto onde você está, como ao mesmo tempo também longe. Como é que a gente consegue fazer isso? Aqui e lá. Através dos nossos missionários, né? Então, eles vão fazer o papel deles lá. Carlinhos está lá no Imbuial, pastor Rosenildo está lá no extremo norte do Brasil, pastor Jefferson está mais para cima ainda, está lá nas Guianas, perdido no mato. Pastor Amiá está do outro lado do mundo, nem sei se um dia eu vou chegar lá na Índia, mas ele está lá, e nós estamos aqui. Eles estão fazendo o trabalho deles. Eu dou graças a Deus pelos nossos missionários. Domingo o pastor vai falar mais sobre isso. Eu dou graças a Deus pelos missionários que Deus nos deu, irmãos. Eles são homens muito trabalhadores. Vai lá para o Imbuial, ver o que o Carlinhos está fazendo. A gente estava lá na igreja com a Alice, a igreja estava bem simplóriazinha, a igreja da Lagoa da Cruz, que agora é a igreja Esperança, Batista Regular Esperança. E nesse domingo, que era a celebração de receber a igreja, tudo pintadinho, tudo limpinho, de um paisagismo num canto com plantas. Aí eu perguntei para o Reinaldo, que é o irmão que está lá, né? Eu falei, e aí, quem que fez isso? Ele, o pastor Carlinhos. Quem que fez isso? O pastor Carlinhos. Quem que fez isso? O pastor Carlinhos. Então você vê dedicação, eles não estão de brincadeira, eles não estão perdendo tempo, né? É trabalho, fazendo coisas para o quê? Para ajudar as pessoas que chegam para a igreja a poder ser bem recebida, a ver Cristo em nós. Então seja criativo, dá para fazer muita coisa, né? Missões não é limitada só ao prédio da igreja, é onde nós estamos, com quem nós falamos, com as pessoas que Deus nos dá. Seja criativo, né? Pense em formas criativas para transmitir o evangelho, diga-o de todas as formas, em todos os lugares, onde Deus coloca você, fale de Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado pelo seu amor tão grande conosco. Dá-nos, ó Deus, a inteligência espiritual, o discernimento
para aproveitar bem as oportunidades, para temperar a palavra com sal, para ter a palavra dita no tempo certo, que se torna benefício para aqueles que estão à nossa volta. Que nós possamos atrair muito mais as pessoas com o mel do que com o vinagre. Então nos dá discernimento para fazer com que o seu evangelho possa ser transmitido às pessoas que estão à nossa volta, numa linguagem que elas podem compreender e ajudá-las, ó Deus, a conhecer o Senhor como Salvador. Nos ajuda como igreja a fazer isso. E obrigado, a Deus, também por esse mês de missões que nos desperta para compreender o valor da mensagem que o Senhor tem para esse mundo, que o mundo precisa ouvir. Nos ajuda, ó Deus, nos capacita, é o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.